para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia! Agora vamos entoar mais um louvor de número 523, Cristo, a fonte escondida. E nesta manhã você pode tomar conhecimento, se assim der ouvido à palavra de Deus, a fonte que está sendo revelada. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará.
sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, dela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá, sairá. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos neste momento fazer uso de um texto bíblico que se encontra na carta aos Gálatas, no capítulo de número 3. Iremos ler a partir do verso de número 22, e abra bem os seus ouvidos, meu querido amigo, ouça a leitura da palavra de Deus, pois assim escrito está: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Está feita aqui a leitura bíblica, e nesta manhã você é convidado a meditar conosco na palavra do Senhor. Deus eterno, justo e soberano, uma vez mais entramos em sua presença, ó Deus, através da nossa oração, lhe pedindo o seu direcionamento, ó Deus, a sua graça, a unção do seu Espírito, que o Senhor venha falar ao coração,
abrir a mente, o entendimento, para que as pessoas compreendam o real valor da sua bendita e maravilhosa palavra. Assim, ó Deus, te pedimos, te oramos, em nome de Jesus. Nossos queridos amigos, aqui estamos nesta manhã com muita alegria, saudando-vos na bendita, doce e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma honra estarmos aqui nesta praça, comunicando o Evangelho, falando do amor de Jesus, o que a humanidade precisa, o que você necessita, por mais que você se ache realizado, completo, existe dentro de você um vazio. Este vazio, ele é existencial, que nada deste mundo pode preenchê-lo, que nada deste mundo pode satisfazê-lo, porque é justamente, aleluia, o vazio de Cristo, o local que é e que deve ser e que pode ser preenchido por Jesus Cristo, pois ele veio ao mundo, a Bíblia diz, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto é, Jesus, ele veio realizar a obra de redenção, e o ser humano precisa reconhecer o seu atual estado e assim entender que precisa de um Salvador. E Jesus Cristo, ele se ofereceu, ele se doou, ele morreu na cruz, ele executou o plano de redenção da alma humana. O que você precisa, meu querido amigo, é somente reconhecer, aleluia, o sacrifício de Cristo, aleluia, que foi entregue, que foi doado, que se sacrificou voluntariamente pelos nossos pecados. E você, meu querido amigo, é muito bem-aventurado por nesta manhã, uma vez mais, ter a oportunidade de ouvir o Santo Evangelho, a bendita e maravilhosa Palavra de Deus. Nós iremos convidar o nosso irmão Domingos, ele estará louvando a Deus aqui com 2 hinos que são uma mensagem, um convite de Deus ao seu coração. E logo em seguida estaremos trazendo uma reflexão bíblica, e você é o nosso convidado todo especial, que nesta manhã ouça a palavra de Deus, deixa Cristo entrar no teu coração, na tua vida, e serás uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Espero que você esteja bem nessa manhã. Já lhe convido para você fazer parte desse culto. Glória a Jesus. Ouvindo Deus falar com você através dos louvores, através da mensagem da palavra de Deus. Não perca tempo. Essa pode ser a chance, a oportunidade que Deus está te dando nessa manhã de uma nova vida. Glória a Jesus. A Bíblia fala de Abraão, que Deus chamou Abraão, e quando Deus chamou Abraão, Abraão deixou tudo para seguir o chamado de Deus. E logo Abraão construiu altares ao Deus do céu, construiu altares de adoração ao Deus do céu, porque Abraão, ele era filho de Deus, e ele reconhecia que como filho precisaria ter um altar para adorar ao Deus do céu. Glória a Jesus. Como é que está o seu altar?
Você tem um altar de adoração ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro. Glória a Jesus. É preciso consertar o altar. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não posso entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que triste passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia ele alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que triste passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Glória a Jesus. Como é que está o seu altar diante de Deus? É preciso consertar o altar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor,
muito obrigado. Perdido eu andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia deste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei um excelente guia, e que Ele é quem aos céus me leva. O seu sangue é quem me faz justo. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: oh, glória a Deus, meu Senhor Jesus, eu te louvo e muito obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Acabamos de ouvir aí dois louvores, duas canções que trazem uma mensagem de Deus aos nossos corações. E este momento convido a todos para uma reflexão bíblica baseado no texto que lemos aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Nós lemos aqui no capítulo de número 3, onde a Bíblia nos traz um assunto muito importante, uma revelação sobre a situação humana, a condição humana, quando se trata com relação a Deus e ao estado caído do homem. Pois a Bíblia diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes ou aos que creem. Esta revelação bíblica, ela é fundamental para o esclarecimento do estado atual do homem sem a direção de Deus. Pois a Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. E estando debaixo do pecado, essa condição é para que todos também recebam a promessa. Então a condição humana é todos debaixo do pecado. Paulo diz que a Escritura encerrou, isto é, fechou, trancou todos debaixo do pecado. Quer dizer, todos estão aprisionados. Jesus disse que o homem, ele é escravo do pecado. Então, ele estando debaixo do pecado, isso significa que ninguém pode fugir do diagnóstico divino. Ninguém pode fugir desta realidade. A realidade é: todos estão debaixo do pecado. A Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Está escrito em Romanos 3:10. Não há justo por natureza. O homem, ele não herda, o homem, ele não adquire, ele não recebe o perdão dos seus pecados, perdão da sua alma por merecimento. Mas isto é um ato da graça, da bondade e da misericórdia de Deus em resposta
em resposta humana. Se o homem crer, se o homem se humilhar, reconhecendo seus pecados, a sua situação, ele recebe de Deus o perdão. Humanamente, não há capacidade, não há como o homem alcançar o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque é pelos méritos de Cristo, é pelo sacrifício de Jesus que o homem ele encontra a salvação, o perdão para a sua alma. A Bíblia mostra que a lei mosaica, isto é, a lei de Moisés, ela foi falha. Ela não pode levar o homem ao arrependimento. Apenas ela veio expor a falha humana. Ela veio expor o pecado diante da justiça de Deus. Não há como o homem construir uma vida espiritual se não for por intermédio de Jesus. Ela veio para descobrir, para revelar o pecado, mas a graça de Deus, ela veio para trazer ao homem a redenção, livrando o homem da iniquidade, mostrando para este um Salvador. A Bíblia nos diz, meus queridos amigos, em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 20, que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto é, o pecado ele veio de maneira arrasadora, abundando, mas a graça de Deus, ela veio de forma mais abundante. Aleluia. Por quê? Porque Romanos também diz, no capítulo 3 e o verso 23, que todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos precisam de um Salvador. O pecado, ele nivelou a humanidade. Não há ninguém merecedor, não há ninguém melhor. Todos são iguais diante de Deus nesta condição de pecado. Pois, se assim todos são iguais, todos também precisam, todos necessitam, aleluia, de ser alcançado pela promessa de Deus, a promessa redentora, a graça salvadora que foi revelado na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Se a humanidade, ela, segundo a revelação bíblica, ela está debaixo do pecado, qual a saída para a humanidade? Talvez seja esta a pergunta que você se faz. O que fazer? Assim a semelhança de Paulo e Silas, que estavam na prisão, na cidade de Filipos, por ter anunciado a palavra. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles cantavam, eles, aleluia, louvavam a Deus. E o carcereiro, após um fenômeno sobrenatural ter acontecido ali, e todos os presos que ali estavam serem livres das algemas, aleluia, o carcereiro, vendo que todos estavam soltos, ou que alguém poderia ter fugido, ele sabia que ali era a sua sentença de morte, porque a sua vigilância, segundo o seu entendimento, havia falhado, não sabendo ele que aquilo era algo da parte de Deus, que era Deus se revelando a ele, aleluia, através daquele fenômeno. E ele vendo que todos estavam ali, após Paulo dizer, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estão, e ele reconhecendo ali a providência de Deus, não só com relação à vida física, mas também com a relação à vida espiritual, ele pergunta para Paulo e Silas, senhores, o que eu devo fazer para mim ser salvo? O que eu preciso fazer para alcançar o perdão dos meus pecados? E Paulo diz, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquela palavra evangelística, aquela mensagem curta e objetiva foi determinante
para a salvação daquele carcereiro. Foi determinante para aquele homem conhecer que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para libertar o homem. Então, qual a saída para a humanidade? A Bíblia tem resposta. Tito capítulo 2 e o versículo de número 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos no presente século de maneira justa, sóbria e piamente. Então, meus queridos amigos, para a resposta que muitos fazem, o que devo fazer? Que saída há para a minha vida? A saída é Jesus. A saída é Cristo. Jesus, ele disse, João registrou, no capítulo 14, o versículo 6. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí está uma revelação bíblica, que mostra a saída para você, que mostra que você precisa crer no Evangelho, pois sem Jesus não há salvação. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele afirma: para que a promessa fosse dada aos que creem. A lei, ela revela a culpa, ela revela o pecado, e o pecado é o problema da humanidade. Queridos amigos, a promessa de Deus, ela revela a graça salvadora, ela revela o próprio Salvador. A promessa, segundo a Bíblia, é Cristo. Cristo, ele veio dar a sua vida pela humanidade, para que esta humanidade, crendo, recebesse o perdão dos seus pecados, e segundo a Bíblia, venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Jesus, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por Pedro, não é por Maria, não é por Francisco, não é por João, e nem tampouco por merecimento. É por Jesus, o nosso Salvador. A fé em Cristo é a chave que abre a porta para a salvação. A fé em Cristo é a solução para a sua vida. Aleluia. Pois a Bíblia diz que a promessa é dada aos que creem. E qual a sua posição nesta manhã, diante desta revelação bíblica? A fé, ela não é conquistada por mérito, ela não é comprada, ela não é herdada dos nossos ancestrais, ela não é resultado, aleluia, de filosofias humanas. A fé, ela vem, aleluia, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ele afirma, aleluia, que a fé, ela vem pelo ouvir. E Paulo ainda diz: porque a graça, ou pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé bíblica, ela não é produzida pela religiosidade. A fé bíblica, ela é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. E é através da fé que nós somos justificados dos nossos pecados. Nós somos justificados dos nossos pecados, não são pelas obras, as boas obras que praticamos. Nós somos justificados pela fé, produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele foi muito categórico, ele foi muito afirmativo. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isto é, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de produzir no coração humano o arrependimento. E após o arrependimento, a sequência é a fé que leva para a salvação. A fé traz aquilo que a religião não pode produzir, que a carne não pode produzir,
que as boas obras, ou as obras que muitas pessoas acham que por elas obterão a salvação, não podem produzir. Mas a fé, ela traz ao homem a condição de filho de Deus, a reconciliação com Cristo. Aleluia! Isto é muito importante, por isso que é necessário se anunciar, se pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus produz no coração humano a fé. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 3, e o verso 22, nos lembra que não importa o que alguém tenha feito, onde esteja, mas o que importa é que você reconheça Jesus Cristo como caminho para a vida eterna. E o caminho para a vida eterna, querido amigo, é Jesus, o Salvador. Não há outro mediador, assim nos afirma as Escrituras. O apóstolo Pedro, em um dos seus sermões, em uma das suas mensagens, ele diz: não há outro nome em cima no céu ou embaixo na terra, nome dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Ele estava ali apontando para Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é, aleluia, determinante para que o homem reconheça o seu real estado miserável de pecador e reconheça que Jesus pode mudar a sua história. Aleluia. A Bíblia diz que os homens estão debaixo do pecado. Por que estão debaixo do pecado? Para que a graça seja revelada. Aleluia. O pecado, ele aprisiona o homem. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Pois é a Bíblia que diz. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Ele diz que o pecado encobre o rosto do homem. O pecado, ele se constitui numa barreira segregacional, numa barreira que separa o homem de Deus. Mas o mesmo escritor afirma que a mão do Senhor não está encolhida, que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Porém, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. Aleluia. A Bíblia diz, queridos amigos, que Cristo, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Se Cristo, ele não veio para condenar, está claro que a sua missão, a missão no Calvário, foi redimir a alma humana. Jesus, quando estava na casa de um homem chamado Zaqueu, após aquele homem reconhecer o seu estado e reconhecer em Jesus o seu Salvador, Jesus, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe este seja um dos pensamentos que lhe atormenta. Para mim não há mais jeito, para mim não há solução. Assim, há solução sim, há jeito sim, porque Jesus, ele é especialista, aleluia, em salvar, em libertar, em transformar vidas. Ele disse, aleluia, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E disse ele: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que você precisa, o que o homem precisa fazer, o que cabe ao homem fazer, é simplesmente crer no Evangelho, é arrepender-se dos seus pecados, porque Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amado amigo, se todos pecaram, todos destituídos estão da graça de Deus. E Jesus, a sua obra redentora no Calvário, é justamente para alcançar a sua alma,
para alcançar a sua vida. Basta você crer no Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia é o favor de Deus. A misericórdia é a benevolência de Deus. A graça fala de algo imerecido. A graça fala de algo que nós não merecemos. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele concede ao homem a oportunidade de mudança, de regeneração. A regeneração é a transformação, é o novo nascimento, é aquilo que Jesus disse para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Queridos amigos, esta é a palavra de Deus. É um momento de reflexão, é um momento em que você, aleluia, pode hoje mudar o destino da tua alma. Aleluia. É o momento em que você pode decidir, porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. O Senhor é um Deus educado. Está revelado na sua palavra, Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele te convida, deixa ele entrar na tua casa, deixa ele entrar na tua vida, e você vai ver o que Deus faz, a transformação, a mudança, e ainda, aleluia, resulta na vida eterna, porque sem Jesus não há vida eterna, e Ele é o autor da vida. Aleluia. Queridos amigos, nós estamos já finalizando este culto, esse momento de reflexão, e somente você pode decidir, aleluia, que eternidade você terá, para onde você irá após você fechar os olhos aqui nesta terra. Pois só há dois destinos: vida eterna com Cristo ou eternidade sem Cristo. Eternidade com Cristo é o céu, mas para isso você precisa começar aqui enquanto tem vida. Enquanto você aqui está, você pode decidir, porque depois da morte ninguém poderá mais intermediar sua situação. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo, e já não resta mais nenhum sacrifício pelos pecados. Então decida agora, o momento é hoje, é agora, amanhã pode ser tarde demais. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, confessando a Ele como Senhor da sua alma, da sua vida, faça isso agora, publicamente, porque também está escrito, Jesus disse: aquele que me confessar diante desta geração corrompida, perversa, eu o confessarei diante de meu Pai e seus santos anjos que estão no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai. Então Jesus te convida nesta manhã: abra o seu coração, entregue a sua vida a Cristo. Se você deseja fazer isto hoje, nós estamos aqui anunciando a você a palavra de Deus. Você precisa mostrar realmente, publicamente, que serve a Deus. Não é só de palavras. De palavras qualquer um pode fazer, mas Cristo atenta realmente para as palavras e as intenções do coração, porque a intenção do coração, ela se revela pelos nossos atos aqui. O coração, ele é o centro, ele é o âmago, ele é a sede do ser humano. E se não houver um coração transformado, os atos não serão também de coração de vida transformada. Por isso, se você deseja fazer isso nessa noite, levante a sua mão e diga: eu quero hoje entregar a minha vida a Cristo. A partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura. A partir de hoje, eu quero a minha vida mudada. Eu quero Cristo morando no meu coração, verdadeiramente. E isto é visto porque Ele está presente aqui. Jesus, Ele estará aqui nesta manhã, querido amigo, para te receber de braços abertos. Pois Ele continua dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Queremos também deixar um convite a você.
para estar conosco, se inteirando mais acerca desta palavra. Em nosso templo sede, aqui na rua Senador Catunda, nós temos ali os cultos, os ensinamentos, estudos bíblicos, para que o homem, ele se inteire mais a respeito das suas necessidades espirituais. Sempre aos domingos, pela manhã, 8, 9 da manhã, nós temos a escola bíblica. À noite, culto público. Quarta, culto público. E sexta-feira, culto de oração, de ensinamento da palavra de Deus. Você é o nosso convidado todo especial. Senhor Deus e Pai, nós lhe agradecemos por este momento de uma vez mais, aqui estarmos nesta praça, Senhor, levando a mensagem da Tua palavra. O Evangelho foi anunciado, agora é com o Senhor e o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala ao coração de cada um. Assim, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em o nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Se Deus assim permitir, estaremos aqui uma vez mais anunciando o Evangelho, a palavra de salvação. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém.